Pessoal, eu convidei hoje o Odilei Gonçalves, ele é coordenador do setor de endemias aqui do município de São João Nepomuceno. E a nossa preocupação foi devido à grande incidência de casos de dengue que nós estamos tendo aqui no nosso município. Não é só no município, o estado de Minas, acho que é um problema que se alastrou aí. E ele vai contar para vocês agora, vai fazer uma verdadeira palestra aí sobre a questão da dengue e os cuidados que nós devemos ter. E principalmente com o terreno onde vivemos, a casa onde vivemos, os locais, né? Terrenos abandonados, quem for dono tem que ficar atento a isso. E também uma preocupação muito grande com a saúde, em preservar a saúde antes que aconteça. E se pegar dengue, o que fazer, né? Nós sabemos que tem que tomar muita água, tem tudo, mas ele tem as informações corretas. Então, com vocês agora, o Odilei vai passar para vocês aí o conhecimento dele. Eu gostaria que você compartilhasse, inscrevesse aí no canal também, compartilhe e não deixe para depois, né? Faça agora isso, comece a fazer agora, porque são informações precisas, com dados precisos, e nós sabemos o que a dengue pode fazer. Nós estamos falando da dengue comum, mas tem a hemorrágica também, e é um caso sério, né? Então, eu particularmente sofri muito com a dengue aí nesse período passado aí, e sei, caso de ser internado, né? Então, é muito grave essa situação. Então, com vocês aí, o Odilei Gonçalves, ele que é do setor, coordenador da endemia aqui no município de São João Nepomuceno. Boa tarde a todos. Como alguns de vocês já me conhecem, né? Meu nome é Odilei Gonçalves. Eu sou coordenador do setor de endemias aqui da cidade de São João Nepomuceno, né? E, dentre todas as minhas atividades, as minhas atribuições, uma delas é o combate, né, às arboviroses, que, na verdade, são as doenças que são transmitidas por vetores. No caso do dengue, que é a principal arbovirose que nós temos no país, é o principal problema de arbovirose, aqui em São João nós estamos, como todo o estado de Minas Gerais, uma situação de emergencial, né? Ou seja, um número elevado de casos da doença. E como grande parte da população já sabem que a dengue ela é uma doença que ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e esse mosquito ele se prolifera na água parada e limpa. E essa água geralmente ela é proveniente de objetos, né, que estão dentro de nossas residências. Sejam eles objetos que precisam ter a água ali neles, ou seja, um ralo externo, um ralo de um banheiro não utilizado, ou até a caixa d'água. E também de objetos que possam estar ao relento, que exposto à água de chuva. Ou seja, um pneu que esteja no terreno, num quintal, no terreno baldio, um engradado de garrafas, latas, lonas plásticas, enfim, todos esses objetos. E é exatamente por essa razão que o Aedes aegypti ele é muito estreitamente ligado à urbanização, à concentração urbana e também de pessoas. Então, aonde há essa maior concentração é aonde ele vai se proliferar mais, é onde ele vai obter maior sucesso, né, em sua empreitada pela sobrevivência. E por conta disso, né, infelizmente, em São João Nepomuceno, nós estamos com um número muito elevado de casos de dengue nesse início de ano de 2024. Para se ter uma ideia, somente nas 4 últimas semanas epidemiológicas, né, nas últimas 4 semanas, nós já chegamos ao número de 286 notificações nas últimas 4 semanas. Ao longo do ano, já são 390 notificações de casos suspeitos de dengue, ou seja,
É um número muito elevado e infelizmente, nós estamos numa crescente desses números. Então, por essa razão, nós estamos aqui, né, nós do setor de endemias, pedindo o apoio da população para que nos ajude a combater de uma forma mais efetiva esse grande número de casos, essa infestação de Aegypti que nós temos aqui na cidade. E como vocês podem fazer isso? É muito simples. É simplesmente não deixar nenhum objeto que acumule água exposto no seu quintal, exposto nos seus imóveis. Por exemplo, nas últimas semanas, nós estamos intensificando os trabalhos, né, de visitas domiciliares em locais onde nós não conseguimos, dentro do ciclo de trabalho, onde esses imóveis encontravam-se fechados, nós, em alguns casos, nós temos trabalhado em dia de sábado, final de semana, para a gente conseguir adentrar esses imóveis. Alguns nós temos conseguido. E, de acordo com desses imóveis que nós temos conseguido, cerca aí, digamos, de 80% a 90% desses imóveis nós estamos encontrando focos. Ou seja, estamos encontrando locais onde está proliferando o mosquito, né, o vetor. Então, o que isso significa? Significa que quando o agente, às vezes, ele por alguma razão não consegue adentrar um imóvel, seja ele por estar fechado naquele momento, ou por aquele imóvel ser, digamos assim, fechado e não ter morador, provavelmente ele vai encontrar um foco dentro daquele imóvel, pelo fato de que nós estamos no período de verão. É o período mais chuvoso do ano. É o período mais quente e mais chuvoso. Por conta disso, a possibilidade de você encontrar determinados depósitos com água aumenta, você amplia os locais aonde acumulam água e, consequentemente, aonde vai se proliferar os ovos do mosquito. Porque uma das principais características do Aedes aegypti é a grande durabilidade dos ovos, né? Por que isso? Porque isso é uma característica para que é de sobrevivência da espécie. O que acontece? A fêmea do Aedes aegypti, ela não bota os seus ovos na superfície da água. Ela simplesmente bota os seus ovos grudados na parede interna do depósito. Por que isso? Justamente pela possibilidade. Quando ela bota na parede interna do depósito, se aquele depósito, por qualquer motivo, vir a secar, a não ter mais água, aqueles ovos vão permanecer daquele mesmo local por um período até 450 dias após ela ter botado. O que isso significa? Significa que uma fêmea, ela bota os seus ovos ali nesse período de verão, nesse período chuvoso, por alguma razão, aquele depósito ele se torna-se seco, aí até o próximo período chuvoso. Então, isso meio que impede, né, dificulta sobremaneira a erradicação desse mosquito no país. Justamente por quê? Por conta dessa característica biológica. E, no caso dos ovos, é a forma que o mosquito mais se dispersa ao longo do país. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, um pneu, que é um depósito preferencial da fêmea, justamente por duas características. O pneu ele é de fácil acúmulo de água. Se você colocar um pneu no quintal e chover, você vai chegar lá, você vai ver que aquela água está ali, fica ali e é de difícil evaporação. E ele é escuro. As larvas de Aegypti, elas têm fotofobia, elas preferem ambientes escuros. Então, o pneu é um disseminador de Aegypti pelo país. Por quê? Muitas das vezes o camarada tem o seu carro, aí ele vai trocar o pneu do seu carro. Ele leva até o borracheiro troca o pneu e aquele pneu fica na borracharia, aí de repente aquela borracharia pega aquele pneu e manda de repente para uma recaustadora, então manda para outros pontos.
aquele pneu, muitas das vezes, ele não fica no município do qual ele foi trocado, ele vai para outro município, até mesmo para outro estado. E quando ele chega nesse outro município, nesse outro estado, não se sabe a forma que ele vai ser armazenado. Se ele for armazenado ao relento, num local onde possa ser atingido pela água de chuva, ele vai chover ali naquele pneu e os ovos que estiverem ali vão eclodir. E eles vão eclodir, vão infestar aquele local onde está o pneu ali de Aegypti. Então essa é a forma que geralmente que se infesta, tem essa amplitude de infestação de Aegypti pelo país. Por isso que diversos municípios que anteriormente não se encontrava Aegypti, hoje tem, justamente por essa característica da fêmea do Aegypti, essa característica que o mosquito tem, que em sua forma, né, principalmente na forma de ovos, ele tem essa resistência. Então, um ovo de Aegypti que fica num determinado depósito, seja ele um pneu, um prato de vaso de planta ou uma garrafa, ele pode se deslocar para qualquer parte do país e pode, naquele local, sendo atingido por água, ele eclodir da mesma forma como se a fêmea tivesse acabado de botar os seus ovos ali. Então, essa é uma característica que dificulta muito a erradicação do vetor no país. E, por conta disso, é muito importante as pessoas terem essa consciência de que qualquer objeto que possa acumular água dentro de casa, ele é, sim, um potencial criadouro. Por exemplo, tem gente que gosta, né, deixa, por exemplo, aquela água, né, um recipiente com água para os cães de rua, até mesmo para o seu próprio cão que mora na sua casa. Esses recipientes, se eles não forem lavados, esfregados ali, né, na sua parte interna, pelo menos uma vez por semana, pelo menos, o ideal é 2, mas pelo menos uma vez por semana, ele potencializa, ou seja, a possibilidade de que nasça o mosquito da dengue ali é muito grande. Por quê? O que acontece? Seja o cão, o gato, ou até mesmo pássaros, galinha, né? Eu já encontrei muito foco em bebedouro de galinha. O que vai acontecer? Esses animais, eles vão beber a água ali, mas eles não vão se alimentar das larvas. As larvas vão permanecer lá. E muitas das vezes, o que acontece? As pessoas às vezes têm o hábito, principalmente em bebedouros de galinha, tem o hábito de, às vezes, só completar aquele bebedouro ali, né? E muitas das vezes a pessoa nem percebe, mas ela está completando ali e está ali um criadouro, né? Está ali um local onde está se criando o mosquito da dengue ali e ela não percebe. Então é muito importante ter esse cuidado, né? Sobre os bebedouros de animais. E vários outros tipos de depósitos. Caixa d'água, por exemplo. A caixa d'água, muitas das vezes você pergunta, o agente visita a casa, o imóvel, aí você pergunta a pessoa sobre a caixa d'água, ela te responde: a minha caixa está lá em cima na laje, mas não, ela está tampada, não tem problema nenhum. E muitas das vezes ela é de difícil acesso e às vezes o agente não tem escada e não consegue ver. Mas existe uma diferença. A caixa d'água, ela precisa ser vedada. Há diferença entre uma caixa vedada e uma caixa tampada. Você pegar uma caixa d'água e colocar uma telha por cima da caixa, uma telha de amianto, por exemplo, ela está tampada, mas não está vedada. Por quê? Porque a borda da caixa, ela não vai se encaixar com as ondulações da telha. Então, aquelas ondulações da telha vão formar buracos. Aqueles buracos ali, a fêmea do Aegypti pode perfeitamente passar por aqueles buracos e botar seus ovos ali na parede interna da caixa e tornar ela um criadouro de mosquitos. Então, o ideal, quando às vezes acontece às vezes, né, da pessoa ter uma caixa d'água, a tampa simplesmente por uma ventania, uma chuva forte, voar e sumir. O que é o ideal a ser feito? Caso não há possibilidade de conseguir uma tampa do mesmo modelo e tamanho da sua caixa. O ideal é que você coloque uma tela, aquelas telas anti-inseto,
que geralmente são vendidas, né, em casas casas de material de construção ou casas casas de ração, de material agropecuário, né? Comprar aquelas telas, colocar na caixa, amarrar, fazer como se fosse uma embalagem de compota, né? Amarrar direitinho, deixar bem amarrado e bem esticado. Por quê? A tela, se vier, por exemplo, uma chuva, o que vai acontecer? A água vai passar pela tela e não vai, por exemplo, se você colocar uma lona plástica, a lona ela é impermeável. Se chover, o que vai acontecer? A água vai acumular em cima da lona, ela vai assentar ali e vai ficar aquela poça d'água ali. E nem sempre ela vai demorar, ela vai ficar um tempo ali que pode também vir a se tornar um criadouro, mesmo tampando a caixa, mas aquela água que fica por cima ali da lona, ela pode vir a tornar um criadouro. Já uma tela não, a tela ela vai secar, quando ela secar ela vai continuar ali, e como as tramas elas são muito estreitas, o mosquito, a fêmea, ela não consegue passar por elas. Então, o ideal é colocar uma tela e, se possível, algo para proteger a tela, ou uma telha, ou qualquer outro material que possa proteger a tela também, né, em relação à caixa d'água. E também a gente também alerta em relação, principalmente nesse período agora de muita chuva, em relação às calhas. O que ocorre? A calha, acontece o seguinte, que geralmente a calha ela fica num local de acesso difícil. Dificilmente as pessoas elas limpam periodicamente as suas calhas, justamente porque muitas das vezes as calhas elas ficam nos locais que são difíceis de alcançar, principalmente quando a casa é de 2 ou mais pavimentos, né? Fica muito alta e a pessoa dificilmente ela consegue chegar até a calha, mas é muito importante essa verificação. Por quê? Porque a calha também é um local de potencial criadouro, porque muitas das vezes pode acontecer geralmente duas coisas com as calhas. A primeira é o entupimento, principalmente por causa de folha de árvores, né? Às vezes chuva forte, vento, leva a folha de árvore para a calha e aquilo ali acaba entupindo a calha e chove e aquela entope e começa a acumular água. Como às vezes a pessoa está embaixo, ela não visualiza isso entupido. Quando visualiza, já está há bastante tempo ali e já criou muito mosquito ali. Então, por isso que a gente pede para sempre estar visualizando, sempre estar cuidando disso aí. E também questão de desnível de calha, porque acontece também que o tempo vai passando e na verdade, a calha, a casa de uma forma geral, de tempos em tempos, ela precisa de uma manutenção, né? Então, no caso da calha, muitas vezes, às vezes o tempo vai passando, ela vai embarrigando, né? Vai ficando fora de nível. Então, às vezes, ela começa a acumular água em determinados pontos. Então, a gente também pede, né, para sempre estar atento em relação a isso, com relação às calhas, né? E no caso, aqueles 10 minutos, né, que a gente sempre pede para as pessoas, a sempre estar dando aquela olhadinha no seu quintal, porque a gente sabe que o dia a dia, né, nos exige muito cada vez mais, mas não custa, você pelo menos 10 minutos, e é 10 minutos por semana, não é nem por dia, é por semana. Passar, verificar, ver, olhar, peraí, olha esse copinho aqui, não, mas peraí, esse meu vaso de planta aqui, está aqui no tempo, peraí, o pratinho está acumulando água aqui, você entendeu? Esse tipo de cuidado, essas pequenas verificações que faz grande diferença, faz muita diferença na hora de você evitar uma situação da qual nós estamos lidando no momento, né? E é isso que a gente pede. Agora, eu também gostaria, Paulo, também esclarecer, né, outros pontos. Todos os lugares que eu dou entrevista, as pessoas me questionam muito em relação ao fumacê,
né? A máquina fumacê. Por que não passou fumacê no meu bairro? Eu queria que passasse fumacê. Então, eu vou dar um apanhado geral, explicar como se dá o trabalho de fumacê. O trabalho de fumacê, ele é o que se chama de tratamento espacial a ultra baixo volume, né? UBV. E eles são dois tipos, né? São dois tipos de trabalho que é feito com o UBV. Tem o UBV leve ou costal, né? Que é o UBV que é feito aqui em São João de uma forma mais periódica, né? Que o pessoal passa com a máquina costal, né? Jogando ali o inseticida no ambiente. E o UBV o UBV pesado, né? Que é aquele UBV que é com a máquina acoplada a uma caminhonete, né? Que ela cobre uma área muito maior do que o UBV costal. E como se dá, como é feito esse trabalho, né? Qual o start dele? Como é feito? Por que é feito? Na verdade, o UBV ele é a última linha de defesa, tecnicamente falando. O trabalho do UBV, o propósito dele é você obter uma redução significativa de elementos, no caso de mosquitos adultos, naquele local que ele está sendo aplicado. Então, ele é feito de acordo com o número de notificações, com a notificação que é feita, que chega para o nosso setor. Vou exemplificar. Por exemplo, vamos supor que aqui o vizinho seu aqui procurou atendimento, chegou com dor de cabeça, dores no corpo, né, febre alta lá no médico. Aí o médico foi e fez o diagnóstico prévio, olhou e falou, olha, eu acho que seu caso pode ser dengue. Aí o médico vai pedir um exame, né, um exame de sangue para que se faça, né, a verificação se é ou não dengue, enfim. Então, o que vai acontecer? Aí, esse diagnóstico médico, ele gera uma notificação. É necessário que a Secretaria de Saúde ela seja notificada desse caso. A dengue ela é uma doença de notificação compulsória. O que significa isso? Ela é uma doença que, tão logo o médico faça o diagnóstico, a Secretaria de Saúde ela precisa ser notificada, ela precisa saber daquele diagnóstico, ela precisa saber que existe um caso suspeito de dengue. E por que isso? Justamente para que se faça as ações pertinentes para que se evite novos casos de dengue. Então, tão logo essa notificação chegue ao nosso setor, como é feito? Ela precisa chegar, no caso em nossas mãos, até 5 dias após o início dos sintomas da doença. Por que isso? Porque esses 5 dias do início dos sintomas é o que se chama de período de viremia da doença. Esse período é o período do qual o vírus está ativo na corrente sanguínea, ou seja, ele está circulando na corrente sanguínea. E é justamente nesse período que a fêmea, ao sugar o sangue daquele indivíduo, ela vai absorver o vírus vai entrar em período de incubação no corpo da fêmea e depois de um determinado período, ela vai passar a transmitir para outros indivíduos saudáveis. Então, é por conta disso que é necessário que se faça um bloqueio de transmissão em volta daquele paciente. Então, quando essa notificação chega em nossas mãos, ela chega, aí a gente pega essa notificação e faz o que se chama de bloqueio de transmissão com o UBV leve, né, com a máquina costal. Os agentes pega aquela notificação, pega aquele endereço, por isso que as notificações elas precisam ser bem preenchidas, principalmente, né, o nome da pessoa, e principalmente o início dos sintomas e também o endereço correto de onde a pessoa vive, porque ela vai estar convalescendo ali na casa dela
E a gente precisa fazer esse trabalho ali, porque a gente, em volta, entre 100 e 150 metros, em volta daquele imóvel, a gente vai fazer o bloqueio de transmissão costal. Aí, para quê? Para que se tente diminuir a infestação de adultos naquele momento ali, até que a pessoa passe o período de viremia, para na hora que ela passou o período de viremia, a corrente sanguínea dela, para o vírus diminua a incidência na corrente sanguínea e passe ela deixar de ser uma fonte de contaminação para outras pessoas. Esse é o mecanismo. Aí vem a pergunta, então como faz então o UBV pesado, né? Que é com a máquina pesada, com a caminhonete, né? Que passa nas localidades. No caso do UBV pesado, como é solicitado esse serviço aqui na cidade? Como vocês bem sabem, São João Nepomuceno aqui não tem esse equipamento. Esse equipamento ele é fornecido, né, pelo Estado de Minas, né, no caso dos insumos, é fornecido pelo Ministério da Saúde, inseticida, e no caso e como é feito essa solicitação? A solicitação é feita de acordo com o número de casos no município. E esse número de casos é um número pré-determinado de casos dentro das últimas 4 semanas epidemiológicas. No caso de São João, de acordo com o cálculo estabelecido pelo Ministério da Saúde, São João, nas últimas 4 semanas epidemiológicas, tem que ter um número mínimo para ser considerado uma epidemia na cidade, é um número mínimo acho que de 77 ou 78 casos. E no caso de São João já passamos, como eu disse anteriormente, já passamos muito além disso. E isso já foi feito esse pedido, e é feito da seguinte forma: é reunido o comitê, né, Comitê Municipal de Enfrentamento, né, de Arbovirose, o comitê aprova ou não, né, ele delibera e aprova, faz a aprovação ou não. No caso de São João foi aprovado, e depois dessa aprovação é feita a ata dessa reunião, tudo, feito o preenchimento dos formulários com as informações acerca da infestação do município, número de casos confirmados, enfim, uma série de informações que é necessário a passar para a Secretaria de Estado. E tão logo essas informações sejam condensadas e tudo esteja dentro de acordo, isso é passado para a Secretaria de Estado. A Secretaria ela vai pegar essas informações, vai avaliar, vai reunir o comitê dela, Secretaria de Estado, e vai aprovar ou não, se vai liberar ou não o equipamento para o município. E isso de acordo, claro, com a disponibilidade desse equipamento. E como bem nós já sabemos, né, o Estado de Minas Gerais está numa situação de emergência. Então, não só São João está passando por essa situação. Aqui no município, aqui na regional aqui de Juiz de Fora, no último boletim epidemiológico, quase todos os municípios, dos 37 municípios aqui da regional, quase todos eles estão na situação de uma incidência muito alta, ou seja, quase todos os municípios estão com incidência muito alta. Então, praticamente todos os municípios estão precisando também desse trabalho. Então, não vai ser fácil. Então, o que acontece? O que a gente orienta as pessoas? Os devidos cuidados, né, com o seu imóvel e, principalmente, e também, tão logo a pessoa ela seja acometida, ela começa a sentir os sintomas, o primeiro de tudo, procurar atendimento médico. O médico vai diagnosticar, vai determinar se você possa ter uma arbovirose, né, dengue, ou zika, ou chikungunya, ou não. Isso é o médico que vai definir. E tão logo o médico faça esse diagnóstico, ele vai passar a medicação de acordo com os seus sintomas. Porque a dengue, ao contrário do que algumas pessoas pensam, a dengue não existe medicamento para a dengue, não existe remédio para a dengue. A dengue ela é de tratamento sintomático.
Então, geralmente, os medicamentos que são receitados para a dengue são para aliviar os sintomas, seja febre, seja dores, né? As dores no corpo, dor de cabeça. Então, são medicamentos que são para tratar os sintomas. E muito cuidado com a automedicação, porque a dengue ela é uma doença que determinados tipos de medicamentos não podem ser tomados por conta que ele pode agravar o quadro. Quais são esses medicamentos? Sobretudo, salicilatos, ou seja, AS, aspirina, né? O ibuprofeno também não pode ser tomado, e também a nimesulida. Mas por que isso? Por que não pode tomar esses medicamentos? Porque tais medicamentos, eles costumam, como é que eu posso explicar? Eles costumam dar problemas com a questão das plaquetas, né? O que são as plaquetas? As plaquetas, elas atuam na coagulação sanguínea. Então, tem determinado, por exemplo, tem gente que toma AS, né? Toma a questão de pressão alta. Então, essas pessoas, o hipertenso, quando ele é acometido de dengue, ele precisa ter o acompanhamento médico mais de perto, justamente por conta dessa característica. Porque o médico ele vai ministrar o medicamento dele de acordo com o que ele precisa, para ele não ter nenhuma dosagem que possa prejudicar em relação à infecção que ele teve, no caso do dengue. Então, é necessário que as pessoas, ao sentir qualquer sintoma, procure atendimento. E a dengue, geralmente, o principal causador, o que causa complicações em relação à dengue, é a falta de hidratação. A dengue é uma doença que ela costuma desidratar a pessoa, sobretudo no seu período crítico. E o período crítico da dengue é geralmente após o período febril. A pessoa ela é acometida primeiramente com a febre alta, com dores no corpo, dor atrás dos olhos. De repente a febre baixa, ela some a febre. É nesse período que costuma a pessoa começar a desidratar, porque a pessoa de repente já começa a ter vômitos, diarreia, né? Então, ou seja, nesse período que é importantíssimo a hidratação. E a hidratação, ou seja, água, soro, água de coco, isotônico, mas isso é de acordo com o que o médico receitar e na dosagem no período que o médico receitar. Não adianta a pessoa querer tomar 2 litros de água de uma vez só e achar que está hidratando. A hidratação ela é feita periodicamente, dentro de um período e de forma constante. E fazendo esse tratamento dentro do que se pede aos médicos, raramente acontece da pessoa chegar a um quadro mais grave, porque a dengue é uma doença de evolução benigna. Geralmente a pessoa é acometida, a pessoa ela adoece, fica um período ruim, sofrendo, mas se ela tomar as devidas precauções, ela vai convalescer e não vai ter nenhum tipo de consequência. Então, pessoal, está aí o nosso amigo Odirley Gonçalves, ele que é do setor de endemias aqui do município de São João Nepomuceno, falou aí para você. É um assunto especial esse, as pessoas não devem deixar de lado, tomar todas as precauções, porque, como ele disse, é uma doença benigna, pode ser agravada, né, Odirley? Com certeza, com certeza. É uma doença que ela é perigosa. Geralmente, como eu disse anteriormente, ela é de evolução benigna, claro, a pessoa tomando os devidos cuidados e se tratando da forma correta, né? Mas se for deixando... E também tem, principalmente, as pessoas têm que tomar muito cuidado, principalmente quando ela já tem uma comorbidade, né? Diabéticos, hipertensos, né? Então, é uma doença que ela requer muito cuidado. Mas, quando a pessoa é acometida, e ela, principalmente nessa questão da hidratação, a pessoa, se ela se hidratar corretamente, geralmente ela evolui para a cura, sem nenhum problema. É importantíssimo isso.
é importante que você leve a sério essa questão aí da limpeza dos terrenos, né? Terrenos baldios, a nossa casa onde nós moramos. Daqui vamos até fazer uma visita aqui para ver o que seria um foco, o que poderia ser um foco para atrair, né, o mosquito e as larvas procriarem. Então fica ligado aí no Garbosa News, obrigado, vem comigo, agradecer os nossos patrocinadores, importantíssimo, agradecer o Cicobi Credimata, Cicobi Credimata sempre na vanguarda aí do cooperativismo, a Elonet, a melhor internet, a Ótica Cantinho dos Olhos e também a Atende Micro. A Atende Micro é especialista em informática e é para você também. Então é só ligar lá, falar com o pessoal da Atende Micro que vai te atender com qualidade. Então muito obrigado aí a todos vocês, vem comigo, é no Garbosa News. Obrigado. Bom, eu que agradeço, Paulo. Agradeço muito mesmo, né, essa oportunidade de estar aqui, de estar, né, divulgando, proliferando nessas informações tão necessárias para que o nosso munícipe, né, para todos os são joanenses aí, que a gente possa intensificar esses cuidados e que a gente possa passar por esse período, se Deus quiser, sem nenhum problema mais grave. Trágico, né? Exatamente. É isso aí, vem comigo, Garbosa News.